Nós celebramos o mistério de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. Esse mistério que a gente contempla toda vez que reza os mistérios gozosos, os mistérios gloriosos do terço. O terceiro mistério glorioso é a contemplação da Virgem Maria reunida com os 11 apóstolos, recebendo o Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém. E é preciso hoje a gente querer entender esse grande mistério da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Domingo que vem é a solenidade da Santíssima Trindade. O nosso Deus que é amor, é a definição de Deus na primeira carta de São João. A natureza de Deus é que Deus é amor. Mas nesse Deus que é amor revelado por Jesus Cristo, existem três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que como natureza divina são iguais, têm a mesma natureza. Às vezes eu vou fazer prova de catequese e faço a pegadinha, né? Qual que é mais poderoso, o Pai ou o Filho? E o povo sempre cai no Pai. Não, é a mesma natureza divina, né? Qual que é o primeiro, o Pai ou o Filho? O Pai. Errado, é eterno, não teve começo e não tem fim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza, a natureza divina, que é o amor. E por isso há um antigo hino da igreja que aonde amor e a caridade, Deus aí está. Aonde amor e a caridade, Deus aí está. Como que a gente pode saber se o Espírito Santo está presente na nossa alma? Se há amor e caridade. Como que podemos saber se o Espírito Santo está presente na comunidade? Se há amor e a caridade. O sinal visível da presença de Deus e da presença do Espírito Santo em nós e na nossa sociedade, nos nossos trabalhos e nos nossos apostolados é se existe amor e caridade. Por isso a gente tem que pedir o Espírito Santo sempre, todos os dias. Pessoa desanimada tem que pedir o Espírito Santo todo dia. O desânimo é sinal que está faltando o Espírito Santo. Tristeza é sinal que está faltando o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo do batismo? Recebemos. Mas a imagem do Espírito Santo é o fogo. O Espírito Santo hoje desceu como língua de fogo sobre os apóstolos. E é perigoso esse fogo estar apagado na nossa alma. É perigoso o fogo estar coberto de cinzas. E aí a gente tem que pedir que o Espírito Santo venha, que nos dê a alegria, a paz e a caridade. Os três frutos do Espírito Santo, os três sinais para a gente saber se o Espírito Santo está conosco ou não são esses: alegria, paz e a benignidade e a caridade. Então, que possamos contemplar esse mistério, contemplar a beleza que é ouvir o Espírito Santo na nossa alma. Esses dias eu dizia e repito que o maior prazer que o ser humano pode sentir aqui nessa terra é sentir o fogo do Espírito Santo no coração. Não tem alegria maior do que isso, E se não sentiu, tem que pedir todo dia para poder sentir o fogo do Espírito Santo no coração, na alma, esse impulso, essa alegria que a gente vê nos Atos dos Apóstolos durante esse tempo da Páscoa. Todos os dias na primeira leitura a gente escutava com a leitura dos Atos dos Apóstolos e a beleza que era a vida dos apóstolos, a ação do Espírito Santo através dos apóstolos. Se eu pudesse mudar o título, eu não chamaria Atos dos Apóstolos, eu chamaria Atos do Espírito Santo, porque se a gente lê os Atos dos Apóstolos, na verdade são atos do Espírito Santo, o Espírito Santo agindo por meio deles. Também deveria agir por meio de nós. Ele que é a alma da igreja. Eu digo que a fronteira da igreja passa no meio de nós. Parte da nossa alma já converteu. Parte da nossa alma é guiada pelo Espírito Santo. Parte da nossa alma tem uma vida de pecado. Se a gente pudesse tirar uma radiografia da nossa alma e ver a porcentagem convertida e a porcentagem pecadora, todos nós que tem um pezinho no céu e tem um pezinho na terra.
Né? Tem partes da nossa vida que Deus já mudou o nosso coração, já curou o nosso coração, e partes da nossa vida que Deus ainda não mudou, não transformou. E é por isso que a gente tem que ter essa amizade, essa intimidade, essa sensibilidade para os toques do Espírito Santo em nós. O sinal característico da igreja e dos discípulos de Jesus é o amor aos inimigos. Quando a gente analisa, né, quando a gente sente um ódio no coração e fala, podia acontecer isso, né, podia acontecer aquilo, né, se tem ressentimento, raiva, ódio, mágoa, é sinal que está faltando a ação do Espírito Santo trabalhar em nós. Né? A característica essencial do cristão é o amor aos inimigos. Se nós não somos capazes de amar os nossos inimigos, é que nós estamos longe de alcançar a santidade. Né? E como o Espírito Santo é aquele que nos santifica, precisamos da sua ajuda para sermos no mundo o sinal de Deus. Né? Deus é invisível, mas Deus tem que se fazer visível através do nosso amor, da nossa caridade, da nossa compaixão. Para terminar, que nós possamos entender, né, o que é a graça santificante. Se o católico entendesse o que é a graça santificante, batizar é fácil. Né? Batizar e ir lá receber a graça é fácil. O difícil é viver nela. Né? Sei lá e falar que é batizado, que é católico, moleza. Agora o difícil é não perder esse grande tesouro que nós recebemos no nosso batismo, a graça santificante, que é o próprio Espírito Santo. E por isso eu digo que existe uma graça com G minúsculo e uma graça com G maiúsculo. Quando alguém consegue comprar um carro, coloca lá no carro, presente de Deus, né? Presente de Deus. Quando alguém consegue comprar uma casa, coloca lá uma faixa. Agradeça a Nossa Senhora Aparecida, uma graça recebida. Né? Mas graça com G minúsculo, porque a casa passa, o carro passa. Agora existe uma graça com G maiúsculo que ninguém rouba. Né? O Espírito Santo na nossa alma, ninguém tira. Ninguém pode tirar a nossa vida. Mas o Espírito Santo na nossa alma, isso aí permanece para a vida eterna. Né? A graça que alcançarmos nessa vida, a amizade com Deus, a intimidade com Deus que a gente quer alcançar aqui, quando a gente morrer será transformado em glória. É por isso que o único dom que ninguém pode roubar de nós é o próprio Espírito Santo. O dom de Deus, um dos nomes do Espírito Santo é esse. O Espírito Santo é o dom de Deus, é o presente de Deus. O verdadeiro presente de Deus não é o carro, não é a casa. O verdadeiro presente de Deus é o próprio Espírito Santo, derramado em nossos corações pela redenção de Jesus Cristo. Por que o Espírito Santo foi derramado sobre nós? Porque Cristo nos abriu a porta da eternidade, nos abriu o caminho do céu. É Cristo, pela sua morte e sua ressurreição, alcançou para nós esse grande presente que é o próprio Deus na nossa alma. Não tem presente maior do que esse, mais maravilhoso do que esse. E esse é o verdadeiro presente que nós temos que pedir todos os dias. A ação do Espírito Santo na nossa alma, que Deus nos livre do pecado mortal, que Deus nos livre de expulsar o Espírito Santo da nossa alma. Aquilo que o Padre repete tanto, mas que a ficha não cai. O Padre já falou tantas vezes essa expressão, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A gente já escutou isso tantas vezes, mas eu acho que a ficha não cai. Se a gente entendesse o que significa mesmo isso aí, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a nossa vida ia mudar de uma tal maneira que a gente entendesse o que é o templo e o que é o Espírito Santo. Então que Deus nos dê essa graça de entender que nós somos morada dele, que Deus habita em nós, que Deus quis morar na nossa alma, por esse grande presente que é o Espírito Santo, e recebemos no batismo e recebemos na crisma. Sábado que vem alguns aqui serão crismados. Quem vai receber a crisma sábado que vem fica em pé. Eu já vou fazer um treino, fica em pé. A matéria da crisma é a imposição das mãos. O bispo vai impor as mãos em vocês, unir com óleo, e vai falar: recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus.
E a resposta de vocês, amém. A paz esteja contigo e contigo também. Então que vocês já receberam o Espírito Santo pelo batismo, já. Mas o sacramento da crisma, além de fortalecer a nossa união com o Espírito Santo, além de confirmar essa graça que recebemos no batismo, nos dá uma nova missão. Pelo batismo nós ganhamos a fé, nós temos a fé. Agora pela crisma nós temos que ser testemunha da fé. Pelo batismo nós somos povo de Deus. Pela crisma nós formamos um exército, nós somos soldados de Jesus Cristo. Então vamos, para terminar essa homilia, rezar, ficar em pé e elevar a Deus as nossas preces pelos nossos crismanos, por todos aqueles que ainda não receberam o sacramento da crisma, para que possam procurar catequese e buscar esse sacramento tão importante que conclui a iniciação cristã. Por todos os que são crismados e não vivem na graça de Deus, se afastar da confissão, se afastar da comunhão, que nós possamos ser esse templo vivo que Deus espera de nós, mostrar ao mundo o que é a verdadeira igreja. E a verdadeira igreja é santa, porque a alma da igreja é o Espírito Santo. Eu repito, a fronteira da igreja passa entre nós. Parte de nós já é católica, parte de nós ainda tem que converter. E por isso clamemos o Espírito Santo que nos converta, que nos santifique, que nos dê a coragem de largar os nossos vícios, os nossos pecados de estimação, que o Espírito Santo nos dê a coragem de perdoar, quem tem ressentimento, mágoa, inimizade, seja capaz de perdoar, que nós cristãos, nós temos inimigos. Tem gente que não gosta de nós, mas nós não podemos ser inimigos. Os outros podem ser inimigos da gente, mas a gente não pode ser inimigo de ninguém, porque a característica essencial nossa é o amor a todos, porque nós temos o próprio amor, o próprio amor que é o Espírito Santo habita em nós, e esse amor tem que ser manifestado aos irmãos.